Uau, bom dia, tudo bem? Vamos dar uma salva de... Sem sombra de dúvida, um homem no qual eu e você devemos muito por aquilo que nós vivemos hoje. Como bem disse o pastor Emanuel, se hoje eu e você temos acesso à Bíblia em nossa casa, e aliás temos várias versões no celular, no computador, na internet, impressa, é porque de alguma maneira Deus usou Martinho Lutero um tempo na história para que o Evangelho fosse conhecido por todos os homens e não fosse uma posse apenas de uma elite clerical que havia no contexto católico romano daqueles dias. Então, sem sombra de dúvida, deve haver muita gratidão da nossa parte a respeito do ministério e da vida de Lutero. Lutero, dentre tantas as coisas que ele abordou, as 95 teses dele e tantas outras coisas que posteriormente foram trazidas na reforma ortodoxa cristã, sem sombra de dúvida, o ponto alto da pregação e do ministério de Lutero, e talvez a grande mola propulsora para a reforma, foi a tese e foi a verdade bíblica de que nós não somos salvos por meio das obras, mas somos justificados por meio da fé. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, mas antes quero te convidar a fechar teus olhos, a baixar tua cabeça, para que juntos nós possamos falar com Deus e clamar pela graça e misericórdia dEle nos alcançando nessa manhã. Pai, obrigado pelo Teu eterno amor, que tem sido demonstrado ao longo da história de maneira avassaladora. Obrigado, Pai, porque as Tuas misericórdias têm nos alcançado desde sempre para sempre. O Senhor é bom e nós confiamos plenamente na Tua bondade. Que nessa manhã o nosso coração, escurecido pelo engano, pela mentira, possa ser clareado pelas verdades da Tua palavra e que saiamos daqui livres da ignorância que talvez entramos aqui tendo. Que o Teu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Nós nos colocamos em posição de vulnerabilidade para que o soprar do Teu Espírito possa nos conduzir à Tua vontade, para que no nome santo de Jesus nós possamos viver toda a plenitude que o Senhor tem reservado a nós antes da fundação do mundo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, dá-nos discernimento, revelação da Tua palavra. Queremos arder pela Tua palavra, queremos arder pelas verdades bíblicas e nos mover por meio delas. Nós, ó Pai, não nos satisfazemos com entretenimento, nós não queremos ouvir palavras para agradar os nossos ouvidos, mas nós queremos, ó Pai, a Tua palavra que nos transforma, que gera vida eterna em nós. Fala conosco. Nós honramos o Teu nome, Jesus, e esse culto é em memória, é em gratidão, é em louvor, é em adoração a Ti, Jesus. Você é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Você é o centro de tudo aquilo que nós fazemos e eternamente será o centro de todas as coisas. Seja adorado, Jesus. Nós, diante disso, clamamos que o Senhor fale conosco pela Tua misericórdia e graça e para o louvor da Tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele vai escrevendo um raciocínio a partir de argumentações bíblicas e trazendo revelação para um povo que vivia a ignorância. E o apóstolo Paulo então vai falar sobre a condenação. No capítulo 3 ele vai explicar acerca da justificação, mas no capítulo 4, de maneira muito especial, o apóstolo Paulo ele vai mostrar o absurdo da justificação, a loucura da justificação por meios práticos através da vida do patriarca Abraão. E no capítulo 4 aos Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, o que diremos do nosso antepassado Abraão? Vocês sabem quem é Abraão? Abraão foi o nosso pai da fé, é o nosso pai da fé.
Ele é o precursor daqueles que se arriscaram a crer na bondade de Deus. E aí então, Paulo vai fazer essa indagação. O que a gente vai falar sobre a vida de Abraão? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar. Se Abraão recebeu favor, bondade, bênção de Deus por meio das obras, ele tem motivo para bater no peito e dizer: eu sou bom, eu mereço, eu sou o cara, glórias sejam dadas a mim. Mas o apóstolo Paulo reitera esse pensamento dizendo: ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Por que o apóstolo Paulo está falando acerca disso e usando esse tom de voz? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que havia uma tradição de glorificação de Abraão, como se Abraão fosse o cara. E eu preciso desfazer o engano que talvez exista na tua mente. Abraão não era o cara. Abraão era gente como a gente. E aliás, com todo respeito a Abraão, ele era pior do que a gente. Porque aqui ninguém vendeu a sua esposa para um faraó egípcio, ninguém aqui traiu a confiança familiar e querendo guardar a sua própria vida, entregou sua esposa para ser estuprada. Abraão, ele era um homem bem complicado, que inclusive cultivava comportamentos, hábitos e crenças pagãs na sua vida, no seu comportamento. Portanto, Paulo está dizendo para que todos saibam que Abraão não foi declarado justo porque ele era bom. E o que Paulo está dizendo é que talvez nós podemos olhar para Abraão, e nós temos uma tendência disso, de olhar para os mortos e dizer como eles eram bons. Já foi a algum velório, você percebeu isso? Durante a vida inteira você criticava, falava mal, mas quando morreu, é o santo que morreu. E Abraão, semelhantemente a isso, existe essa mentalidade, principalmente no povo judeu, no qual Paulo era originado, de que Abraão era uma pessoa muito especial, de que ele havia vivido uma vida irrepreensível e assim por diante, e por isso ele foi constituído patriarca e merecedor da glória. E aí então Paulo diz: olha, diante de Deus, Abraão não tem do que se gloriar, porque bem Abraão sabe, e Deus sabe ainda mais, de que aquilo que Abraão recebeu de dádiva, de favor, de bondade de Deus, não foi porque ele era bom, foi porque simplesmente Abraão confiou em Deus que é bom. O apóstolo Paulo vai agora então dissecar um pouco mais o raciocínio. No versículo 3 ele diz: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão, Deus deu 10 saltos com um pé só. Abraão fez romaria, Abraão orou, rezou no milho. Não, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. O apóstolo Paulo aqui então vai dizer: olha, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Óbvio. Quando você exerce uma profissão, trabalha, exerce um ofício, o seu empregador tem uma dívida com você. O salário que ele tem para te dar é uma dívida, não é um favor. Empresários que têm funcionários ao seu trabalho, ao seu dispor, não estão fazendo um favor no fim do mês quando pagam um salário para os seus empregados, não. Eles estão pagando o que é justo. Pessoas trabalharam, e por terem trabalhado, agora ele vai retribuir com um salário pelo trabalho. Agora aqui tem um grande problema, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós trabalhamos, mas trabalhamos para o pecado.
E o salário de quem peca é a morte. O salário, a retribuição de quem pecou é a morte. Portanto, a Bíblia, ela deixa de maneira muito clara para mim e para você que nós trabalhamos, mas trabalhamos para o Senhor errado, trabalhamos para o Senhor do pecado. E por trabalharmos para o pecado, eu e você somos merecedores da morte. Mas a própria palavra vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida. O salário gratuito de Deus é a vida. Então Paulo diz, ora, o homem que trabalha, ele pode pedir seu salário porque na verdade o Senhor que contratou ele tem uma dívida com ele. Não é um favor. Agora olha o versículo 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Aqui nós temos algumas coisas complicadas. Primeira coisa complicada, Deus justifica o ímpio. O que na prática isso é? É tornar justo quem não é justo. É tornar aceitável quem não é aceitável. É estender favor para quem não merece favor. E a primeira coisa complicada que nós temos aqui para encarar é que Deus só pode justificar o ímpio. Deus não pode justificar o justo, porque como bem disse Jesus, eu vim para os doentes, não para os sãos. Os sãos não precisam de ajuda, os sãos não precisam de Jesus. Aqueles que se acham merecedores do favor de Deus, do salário de Deus, não precisam de um redentor, de um salvador. É só pecador que precisa. Alguém aqui precisa? É só pecador que precisa. E Deus justifica o ímpio. Justifica o ímpio de que maneira? Justifica o ímpio pela graça, por meio da fé. Aliás, essa terminologia é muito importante que nós entendamos ela. Deus não justifica o ímpio pela fé. Deus justifica o ímpio pela graça, por meio da fé. Por qual motivo essa distinção é muito importante? Porque muitas pessoas passam a considerar equivocadamente que a fé em si mesma é uma obra. E a fé não é uma obra, a obra é a graça. A fé é um veículo para que nós então alcancemos a graça. A fé é o meio de transporte que nos leva a viver a graça. Por esse motivo, não existe glória nenhuma em quem crê. Por esse motivo, não existe obra na fé. Existe apenas graça. Nós fomos justificados pela graça. E como bem definiram os reformadores, graça nada mais é do que favor imerecido. Portanto, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre dois trabalhadores. Um trabalhador que merece seu salário e um trabalhador que não merece. O trabalhador que não merece, no dia do pagamento, sem ter trabalhado, ele bate na porta do seu senhor e diz: eu vim pegar o meu salário. Diz aí, quem aqui teria cara de pau, tendo não trabalhado durante um mês, durante 2 meses, durante 1 ano, bater na porta do seu patrão e dizer: eu vim aqui pegar o meu salário? Quem aqui teria essa cara de pau? Brasileiro, não duvido que teria. Sendo bem honesto. Porém, vamos dizer e concordar aqui que isso é loucura. E por isso que o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura, porque essa é a loucura do evangelho. Nós estamos batendo na porta de Deus e dizendo: Deus, me abençoe. E Deus está olhando do céu e dizendo: por que eu vou te abençoar? Aí que muitos de nós tropeçamos. Tropeçamos por quê? Porque muitos de nós têm a falsa impressão de que merecem.
Então eles vão dizer: Deus, me abençoe porque eu orei, me abençoe porque eu entreguei meu dízimo, me abençoe porque eu estou indo na igreja. E Deus vai falar: você quer ser abençoado através dessas coisas? Sim, eu quero. Então vá para o inferno. Porque a grande verdade que a palavra nos revela é que nossos atos de justiça são como trapos imundos. A tua melhor obra, sabe? Aquele dia que você se achou a melhor pessoa do mundo, que você ajudou a velhinha a atravessar a rua, foi generoso com a sua esposa, teu filho pediu para que você ajudasse ele nas lições de casa e você ensinou. O teu melhor dia, sabe o que a Bíblia diz? É como trapo de imundícia diante da justiça de Deus. Sabe o que é trapo imundo? Dentro do contexto bíblico veto-testamentário, trapo imundo é moldes usado. Deus diz: olha, a tua melhor obra se compara a um moldes usado. Portanto, Paulo, ele está nos fazendo um convite. Qual convite? O convite de Abraão. O convite de não nos apoiarmos nos nossos méritos, porque eles não existem, mas nos apoiarmos em um Deus bom, que abençoa e recompensa aqueles que o buscam. Abraão foi esse homem que creu em Deus, foi esse homem que bateu na porta de Deus e disse: Deus, eu não trabalhei, mas eu confio que você é bom. E Deus olhou para Abraão e disse: resposta certa, por esse motivo eu te declaro justo. Por esse motivo você foi justificado. E sabe, meus irmãos, por mais que hoje declaradamente pessoas não paguem indulgências para irem para o céu, ou pessoas não fazem penitências para herdar o céu, ainda assim na prática é como muitos de nós vivem. Vivem como se estivessem tentando pagar a Deus aquilo que é impagável. E Martim Lutero foi esse homem que chegou à conclusão óbvia que Romanos nos traz, de que a dívida que nós temos para com Deus é impagável, mas no seu eterno amor e por amor da sua própria glória, Ele decidiu nos abençoar. Sabe para quê? Para que nós sejamos instrumentos da sua glória e do seu louvor. Porque vamos combinar aqui, que se houvesse mérito em nós, a glória não seria de Deus, seria nossa. Mas como o mérito é todo de Deus, sabe o que a gente faz? A gente vem no culto, levanta a mão e diz: glória a Deus. Se fosse nosso mérito, nós não nos juntaríamos aos anjos na eternidade cantando santo, santo é o Senhor. Mas como não é o nosso mérito, a gente chega diante de Deus e diz: santo, santo é o Senhor, porque eu não merecia tamanho perdão, graça e bondade, mas você decidiu me amar por graça e bondade me alcançar. E aí então nós vivemos uma vida que glorifica a Deus. Abraão glorificava a Deus não porque era uma pessoa boa, Abraão glorificava a Deus porque ele havia sido justificado por Deus. E essa obra redentora, salvífica, fazia com que Abraão apontasse para Deus. Portanto, a questão que Paulo está trazendo à tona aqui é: qual tipo de trabalhador você quer ser? Um trabalhador que quer viver pelo seu mérito? Ou um trabalhador como Abraão que decide descansar na bondade de Deus? Agora, é muito importante que nós saibamos algo. Ter fé em Deus não é a mesma coisa que ter uma crença em Deus. Amém? Ter fé não é a mesma coisa que crentice. Crentice, ela está mais atrelada a uma filosofia de vida meio que positivista, de que tudo vai dar certo, assim por diante, do que fé.
Fé não é um positivismo de que a vida vai dar certo e que tudo vai ficar bem e que beleza, e eu acredito que pode dar certo as coisas. Não. Conforme a definição bíblica, a fé é a certeza das coisas que não se veem nem se pode tocar. Portanto, fé, ela tem um fundamento. Qual é o fundamento da fé? Diga assim: a revelação de Deus. A revelação de Deus. Você não tem fé porque crê numa força maior. Você tem fé quando você crê na pessoa de Jesus. Ele é o caminho, ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. Fé não é ter uma falsa impressão de que tudo vai ficar bem no final, porque não vai ficar se não for por meio de Jesus. Fé é confiar em Jesus, nas suas palavras, e andar em confiança nele. É viver uma vida tal que aponte para essa esperança viva. Portanto, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que a fé, ela precisa pelo menos contemplar duas coisas. Hebreus 11:6, o escritor de Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer, primeiro, que ele existe. Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga: se você quer se aproximar de Deus, você precisa crer que ele existe. Não existe espaço para dubiedade no meio da fé. Fé é certeza. Eu não estou falando sobre crises de fé. Eu não estou falando sobre momentos onde você está abalado com situações e circunstâncias da vida. Não estou falando sobre esses momentos. Eu estou falando sobre uma convicção racional e uma disposição de crer em Deus. Sabia que a Bíblia considera a incredulidade um pecado? Sabe por que incredulidade é um pecado? Porque crer é uma ação. É uma ação que depende da nossa atitude. Obviamente proveniente da fé que nos é dada por Deus, mas ainda assim é uma ação nossa, é uma responsabilidade nossa. Por esse motivo, quem quer se aproximar de Deus precisa crer que Ele existe. E segunda coisa, precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. É necessário que você creia que Deus existe. E é necessário que você creia que Ele recompensa, que Ele galardoa, que Ele abençoa aqueles que o buscam. É necessário crer que Deus existe e crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Amém? Você tem vivido dessa forma? Você consegue descansar na bondade de Deus? Com todo respeito, deixa eu mostrar um pouco da tua vergonha. Ingratidão aponta para uma falta de confiança na bondade de Deus. Murmuração aponta para uma falta de confiança na bondade de Deus. Portanto, crer que Ele existe, crer que Ele recompensa aqueles que o buscam, é muito mais profundo do que falar algo da boca para fora. É uma atitude que nós devemos ter todos os dias. Você crê que a bondade de Deus está sobre a tua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é bom quando a tua conta bancária está gorda? Sim ou não? É. E quando ela está magra? Na verdade, magra não, desnutrida, quase morrendo. No cheque especial. Deus continua sendo bom? Continua. E a pergunta que eu te faço é: Ele é melhor quando a tua conta está gorda ou quando ela está magra? Ele é o mesmo. Ele continua sendo bom em todo o tempo. E quem decidiu crer em Deus precisa crer nesse princípio básico.
que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Por qual motivo? Versículo 6 de Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo continua dizendo, Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independente de obras. Olha o que Davi diz, como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. O apóstolo Paulo está fazendo uma citação do salmista Davi, dizendo, ei, o rei Davi entendia sobre o evangelho da graça. O rei Davi entendia sobre a justificação da fé, e que o rei Davi está dizendo, é que feliz de verdade, é aquele que tem os seus pecados apagados, por única e exclusivamente confiar em Deus. Deixa eu dizer algo para você, se hoje, você depositar a tua confiança em Deus, a palavra fala que definitivamente Deus lança no mar do esquecimento todo o pecado e condenação que existe sobre a tua vida. Pastor, mas eu não preciso dar meu dízimo. A gente vai chegar lá, mas por enquanto não. Por enquanto você precisa entender que as obras, elas não vêm antes da fé. A confiança vem antes da fé. E porque nós nos movemos em confiança, então nós nos moveremos em obras. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Versículo 9. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos, ou também aos incircuncisos? Ou seja, para aqueles que estabeleceram uma aliança com Deus, ou também está sobre aqueles que não têm essa aliança abrâmica com Deus. Já dizemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Abraão creu e Deus colocou crédito no banco espiritual dele. A fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Só para te contextualizar, se você não entende o que Paulo está dizendo, Deus havia estabelecido uma aliança com Abraão, uma aliança de fé com Abraão. E depois de estabelecer essa aliança de fé com Abraão, Deus então pediu que Abraão cortasse o prepúcio como uma forma de aliança com Deus, ou seja, a circuncisão. E o argumento de Paulo é: Abraão, por ter se circuncidado, foi abençoado, ou ele foi abençoado e por isso se circuncidou? O que veio antes? As obras ou a fé? Repete comigo, a fé vem antes. E Abraão mostra isso claramente. Primeiro ele crê, depois ele se circuncida. Isso é tão importante, meus irmãos. Sabe por quê? Porque muitos de nós, talvez sem querer, querendo, querem provar alguma coisa para Deus, para depois buscar Ele. Deixa eu dizer algo para você. Você não tem nada para provar para Deus. Aliás, Ele sabe quem você é. Você não tem nada que fazer para Deus para que mereça caminhar com Ele. Por isso eu declaro para você veementemente através da palavra: venha para Deus como você está. Talvez o teu casamento está destruído, você diga: eu não mereço caminhar com Deus. É óbvio que não merece. Mas o Evangelho não fala sobre merecimento, o Evangelho fala sobre graça. Pastor, mas eu tenho sido um péssimo pai,
eu tenho errado demais com a minha família. A fé vem antes das obras. Olha para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: a fé vem antes das obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Amém? E aliás, aqui responde-se uma pergunta que muitas pessoas fazem quando se começam a se deparar com o Evangelho. E na verdade essa pergunta elas faziam inclusive nos dias de Paulo, porque Paulo responde essa pergunta. Paulo diz o seguinte: e aí vocês talvez me perguntem, então se é assim, nós vamos continuar pecando para que a glória de Deus aumente? E Paulo diz, no meu português, traduzido, versão Lipão, século 21, revista atualizado: parem de ser estúpidos. É claro que não. É claro que não. Por que não? Preste atenção. Faz algum sentido alguém ser perdoado se essa pessoa quer viver, continuar a viver no engano e no erro? Faz algum sentido? Faz algum sentido, esposa, você perdoar, por exemplo, o adultério de um marido, se ele quer continuar vivendo no adultério? Faz sentido? Faz sentido perdoar o corrupto, se ele quer continuar na corrupção? Faz sentido perdoar o imoral, se ele quer continuar na imoralidade? A pergunta que eu te faço é: faz sentido Deus te perdoar se você não quer ter uma nova vida? Não faz sentido nenhum. Por esse motivo o perdão é dado para aqueles que anseiam e desejam viver uma vida que glorifique a Deus, para aqueles que querem se reconectar com o Criador e viver de fato aquilo que foram criados para viverem. Portanto, a fé, ela vem antes das obras. No versículo 11, Paulo continua dizendo: assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Isso comparadamente é comparado ao batismo. Nós não nos batizamos porque merecemos nos batizar. Meu irmão, desfaça esse engano na tua mente: eu vou me batizar quando estiver preparado. Sabe quando você vai estar preparado? Nunca. Simplesmente creia e se batize, e creia que Deus vai operar em você a salvação e o perdão. É isso que Abraão fez. Portanto, ele é o pai de todos aqueles que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a ele. E é igualmente o pai dos circuncisos. Não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. E agora nós vamos indo para a reta final. Versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito: assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, ele não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que aquele que era poderoso para cumprir aquilo que havia prometido. Meu irmão, você crê que Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu? O que Ele prometeu? É muito bom saber disso, porque as pessoas estão confundindo as coisas. Deus prometeu para você um apartamento? Não. Ah, mas Deus falou através de uma profetisa. Eu não estou dizendo que você deve ignorar as profecias, mas como o apóstolo Paulo fala, você deve guardar no teu coração e de nenhuma maneira pensar que ela é verdadeira até que ela se cumpra. Você não deve condicionar a tua vida por falsas promessas. Sabe o que Deus te prometeu?
Sabe o que Ele te prometeu e nisso você pode confiar? Que se você crer nele, confiar nele, buscar a Ele, ainda que você morra, você viverá. Ele te prometeu que se você crer nele, todos os seus pecados foram apagados e cancelados. Você foi declarado justo, santo diante de Deus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abraão creu no poder desse Deus que era fiel para cumprir aquilo que prometeu, mesmo contra toda esperança. E vamos combinar aqui, que Abraão estava de fato num mar de desespero. Porque Deus havia prometido a Abraão que lhe daria uma descendência fértil. E Abraão agora está na sua velhice, velho, a sua esposa Sara estéril, e Deus diz para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho. Vale a pena lembrar que não tinha Viagra nos dias de Abraão. E Deus olha para Abraão e diz: eu vou te dar um filho. E Abraão creu. Abraão creu contra toda esperança. Ele velho, ele olhou para Sara e falou: vamos, Sara, vai dar bom, o negócio vai virar. Porque foi Deus quem prometeu. E sabe o que é engraçado? Quando Deus fala essa promessa para Abraão, Sara, a sua esposa, estava na tenda, ouvindo o que Deus estava falando para Abraão. E sabe o que a palavra diz? Que ela riu. Ela riu. Assim como o mundo também pode rir de você quando você confia nas promessas de Deus. Assim como as pessoas incrédulas ao seu redor podem rir de você quando você vive uma vida fundamentada na fé. Sara riu. E eu amo o bom humor de Deus. Sabe por quê? Deus então olha para Abraão e diz: o nome do teu filho vai ser Isaque. Você sabe o que significa Isaque no hebraico? Risada, riso. Abraão, Sara, todas as vezes que você chamar o seu filho no futuro, vocês vão dar risada. Porque vocês vão olhar para aquele filho e vão falar: como a gente fez ele. E aí vocês vão lembrar da minha graça, porque eu dei para vocês um filho na velhice, na esterilidade, porque eu sou bom e recompenso aqueles que creem em mim, aqueles que me buscam. Abraão, você recebeu um filho, não porque mereceu, não porque você tinha vitalidade, não porque você era forte. Você recebeu o cumprimento de uma promessa porque você creu. E a tua fé, a tua confiança lhe foi imputada, lhe foi creditada, lhe foi entregue, lhe foi dada como justiça. Eu quero encerrar lendo um versículo de João, capítulo 16, versículo 8. O evangelista João diz o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Ei, qual é o pecado que o Espírito Santo vem nos convencer? Sabe qual é o pecado que o Espírito Santo vem convencer? Muita gente lê esse texto e interpreta ele de uma maneira que não pode ser interpretada. É óbvio que o Espírito Santo produz tristeza em nós quando nós fazemos pecados. Mas o Espírito Santo vem para nos convencer de um pecado. Porque no fim das contas, olha aqui para mim, não são os teus pecados que te levarão para o inferno, mas é o pecado que te levará para o inferno. Qual que é o pecado? O Espírito Santo vem convencer do pecado,
porque o mundo não creu em mim. Para Deus, pecado imperdoável não é imoralidade, não é a mentira, não é o invejo, não é a inveja, não é a luxúria, não é a vaidade, não é a gula. Para Deus, pecado imperdoável é a incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Através do teu esforço, do meu esforço, nós não podemos tocar o coração de Deus. Nós não podemos alcançar justiça que nos traga a garantia de vida eterna. Agora, algo que é muito importante é que nós não somos apenas salvos por meio da fé, mas também toda a obra de Deus para ser realizada na nossa vida é realizada pela graça, por meio da fé. O que eu quero dizer? A glória de Deus prometida na sua casa, ela não vai vir através do teu esforço, ela vai vir através da tua confiança em Deus. A glória de Deus na tua vida não vai vir através da tua bondade, não, ela vai vir através da graça, do favor de Deus. Pastor, você está dizendo que nós apenas devemos crer? Sim. Agora, muito importante que você saiba que crer não é tão fácil quanto você imagina. Crer não é fazer uma fezinha. Crer não é passivo. Crer é ativo. Eu vou encerrar só dando esse exemplo. Se você crê que na tua conta bancária foi depositado 100 mil reais hoje, você vai no banco sacar esse dinheiro? Sim ou não? Sim, porque você creu, ok? Agora, se você não crê, você vai no banco sacar esse dinheiro? Não. O que eu quero que você perceba é que a fé, ela é ativa. Quando nós confiamos naquilo que Cristo prometeu, nós vivemos a partir do que Ele prometeu. Por exemplo, Cristo prometeu para você uma vida nova se você crer nele. Você tem crido em Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, você é nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Você não é o mesmo cara que você era antes de Jesus. Você não é o mesmo homem violento, negligente, ausente. Você é nova criatura. E você precisa crer nisso. Viver a partir dessa confiança das promessas de Deus sobre a tua vida. Porque aquele que crê, recebe a partir da sua fé. Amém? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Jesus, obrigado pelo teu favor e bondade que tem nos alcançado. Obrigado porque você tem sido bom, tem nos abençoado e nos amado mesmo sem nós merecermos. E nós clamamos a Ti, Pai, que nessa manhã o Senhor faça chover uma chuva de fé aqui no nosso meio. Que o coração incrédulo, endurecido, possa sair daqui firmado na confiança e na fé que existe no Senhor. Eu também clamo a Ti, Pai, que nesse momento o Senhor possa alcançar aqueles que têm vivido no pecado da incredulidade, e nessa manhã, para louvor da Tua glória, atraí-los para uma vida de confiança, de fé no Senhor. Faça isso por amor do Seu nome, Jesus. De cabeça baixa, olhos fechados. Deixa eu dizer algo para você. Quando você chegar diante de Deus, e você vai chegar, e Ele te perguntar:
por que Ele te deixaria entrar no céu? O que você vai responder para Ele? Que você pagou seus boletos em dia? O que você vai responder para Ele? Toda resposta que não seja essa, porque eu confio na sua bondade, porque eu confio no teu amor, porque eu creio na morte e ressurreição de Jesus. Toda resposta que não seja essa, não te torna aceito, justo e merecedor dos céus. Por esse motivo, se nessa manhã você está aqui e ainda não colocou o teu coração em confiança, Jesus, não entregou sua vida a Ele, não tem vivido uma vida de fé e confiança nele, mas talvez até aqui você tenha confiado na força do seu próprio braço para tudo. Eu quero te convidar nessa manhã a seguir os passos de Abraão, e mesmo contra toda esperança, crer nas promessas de Deus, crer que Ele irá te salvar, se tão somente você confiar nele, crer que Ele tem vida eterna, se tão somente você viver em confiança nele. Se nessa manhã você quer depositar o teu coração em confiança em Jesus, se arrepender da sua incredulidade, e como Abraão, confiar que Jesus recompensa aqueles que o buscam. Nessa manhã, de cabeça baixa, olhos fechados, se você quer tomar essa decisão, aí no seu lugar eu quero te convidar a repetir uma oração junto comigo. Diga assim para Jesus, Ele está aqui, Ele ouve a tua oração. Diga assim a Ele: Senhor Jesus, definitivamente eu decido abandonar o engano dos meus méritos, e eu deposito a minha confiança no teu amor, na tua graça e na tua bondade. Jesus, me salva, perdoa os meus pecados, mesmo eu não merecendo, me declare justo. Eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador, no nome de Jesus, amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver você e quero orar por você. Se nessa manhã você entregou sua vida a Jesus, colocou o teu coração nele, em confiança a Ele, levante sua mão no seu lugar. Aleluia, aleluia. Todas as pessoas que levantaram suas mãos, por gentileza, se coloquem em pé, nós vamos orar por vocês. Quero convidar a igreja próxima a essas pessoas para abraçarem eles e elas, para que juntos nós possamos orar. Aleluia. Aí do seu lugar, estenda a mão para essas pessoas, vamos orar por eles. Espírito Santo, abençoe cada um dos seus filhos, ó Pai, nessa manhã, que de uma forma sobrenatural compreenderam e entenderam que não tem a ver com o nosso merecimento, mas tem a ver com o teu amor demonstrado na cruz, tem a ver com a ressurreição dos mortos. E por isso, Pai, nós clamamos a Ti,
que como o Senhor fez com Abraão, hoje o Senhor possa selar uma promessa no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, e a partir de hoje, dar a eles uma nova vida em Ti, que essa confiança demonstrada no Senhor, possa ser multiplicada, aumentada, para que de fato eles possam viver de fé em fé, de glória em glória, até o dia que conhecerão plenamente o Senhor. Os abençoe, Pai, os encha com Teu Espírito, dê a eles o dom da salvação, dê a eles um novo coração, uma nova mente, uma nova forma de caminhar a partir de hoje. Nós oramos, abençoamos a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, em Teu nome que nós oramos. Nós queremos conversar com vocês, abraçar vocês e de alguma forma ajudar vocês a caminhar a partir dessa decisão. Queria convidar os irmãos que abraçaram eles a conduzir eles lá no lounge da Onda. Rapidamente nós vamos conversar com vocês dentro de 5 minutos e daqui a pouco vocês podem voltar. Tenho certeza que vai abençoar demais a tua vida essa breve conversa. Enquanto isso, dê uma salva de palmas a Jesus. Se coloque em pé no seu lugar. Levante suas mãos aos céus, deixa eu orar por você. Abba, Pai, dá-nos a confiança inabalável que Abraão tinha. Mesmo em um mundo, em um tempo de desespero, coloque em nosso coração esperança, e que essa esperança possa produzir fé, e essa fé possa produzir alegria, contentamento, felicidade. Espírito Santo, transforma, ó Pai, o nosso pranto em riso, por sabermos que estamos seguros em Tuas mãos, por sabermos que embora a esterilidade, embora a vitalidade fraquejando, ainda assim o Senhor é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Espírito Santo, torne-nos homens e mulheres de fé, homens que encaram a vida, homens que encaram a família, que encaram as finanças, que encaram a profissão, que encaram a sociedade, que encaram o Brasil, que encaram a sua família com fé e ousadia. Derruba, ó Pai, toda covardia proveniente de uma fé enfraquecida, e nessa manhã fortaleça-nos em fé. Fortaleça os pais aqui presentes, Pai, que eles possam ser abastecidos de confiança e em fé no Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado da sua família, dos seus filhos. Fortaleça, Pai, aqueles que têm fraquejado na fé em relação à sua vida financeira, que eles possam saber, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor é poderoso para cuidar de cada um deles, e que nada nos faltará. Espírito Santo, aqueles que têm vivido em momentos de desespero na sua vida profissional, que o Senhor possa dar a eles fé e confiança, sabendo que sempre o Senhor tem o melhor para aqueles que te buscam. Que nós, ó Pai, possamos confiar que mesmo em meio à tempestade, o Senhor está trabalhando, e que o sol há de brilhar e raiar sobre as nossas vidas. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria com certeza virá pela manhã sobre todos aqueles que creem e confiam no Teu nome. Nós, ó Pai, fomos abençoados com toda sorte de bênção celestial, e por isso, Pai, nos deleitamos em confiança no Senhor, na Sua bondade, no Seu amor. Abençoa-nos dessa forma, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.